Ai, gente, até os pelos do joelho estão arrepiados. Vem logo. Eu reservei uma cadeira pra você. Ai, já pode chorar agora. Ó. Rapaz, ó. Tá tudo bem aí, galera? São 9 horas agora. Às vezes não era nem um fantasma, amigas. Às vezes era só a vodka. Ora, nos vemos novamente. Chegou a hora divertida. Chegou outubro, a gente pensa em quê? Nos encontramos novamente em outubro para dividirmos aquelas histórias acolhedoras. Está no ar mais uma edição anual de histórias de terror. Vamos aqui fazer uma roda, acender uma fogueira. Então já vai se preparando aí, pega aquela sua coberta favorita, diminui um pouco a luz, coloca o fone de ouvido que o Histórias de Terror está no ar. Gostaram do mood? Ó, botei umas luzes vermelhas, uma coisa meio... A minha mãe é enfermeira. Diz que uma vez estava passando a medicação à noite e quando saiu de um quarto viu uma senhora no corredor. Achou esquisito porque estava muito frio e a senhora com um vestido sem manga e chinelo. Quando passou perto, a senhora abriu os braços e disse que queria agradecer muito pelo carinho com o filho dela. Minha mãe abraçou a senhora, mas disse que ela estava super gelada. Então falou para voltar para o quarto e pôr uma blusa para não ficar doente também. Seguiu a vida. No fim do plantão, foi conferir os pacientes e percebeu que não tinha nenhum homem internado com acompanhante mulher. A gente não pode sair abraçando senhoras por aí, galera. Não é seguro. Principalmente senhoras geladas. Ó. Rapaz, ó. Meu pai faleceu em dezembro do ano passado. Eu sofri muito a perda, mas como ele sempre foi muito ausente na minha vida, abandonou minha mãe, nunca pagou pensão, etc., sofri mais por ele do que por mim, já que ele morreu de câncer no fígado e foi bem trash. Trabalho mediunicamente e antes mesmo dele fazer a passagem, já estava conversando mentalmente com ele, explicando que ele poderia ficar tranquilo, que ele seria bem acolhido. Eu não conversava com ele há anos, porém toda vez que eu fazia isso, era uma luta mental, pois claramente ele não queria partir. Uma semana após sua morte, minha irmã teve um sonho com ele dizendo que queria apenas o perdão dos filhos, por tudo o que ele fez, mas que não iria embora. Que durante o dia ele ficava com a minha mãe e à noite ele ia dormir com a atual esposa. Nessa mesma noite eu sonhei com ele no pé da minha cama, todo sujo e mal vestido, dizendo que ficaria aqui, que não adiantaria fazer nada porque ele não queria ir embora. Meu irmão, que mora em outra cidade, ainda com a minha mãe, também me ligou dizendo que as coisas em casa estavam ruins. E quando eu fui pra lá, assim que entrei no quarto dele, passei mal, vomitei e chorei por alguns minutos copiosamente. Meu irmão pegou a furadeira dele e minha irmã, alguns objetos pessoais. Ah, é a furadeira do pai. Ah, entendi. Tá, tava achando que o irmão pegou a furadeira pra... sei lá pra quê, né? Ai, gente, eu tô tensa já. Meu irmão pegou a furadeira dele e minha irmã, alguns objetos pessoais. Ainda continuo orando pelo meu pai, mas agora com uma certa distância. O perdoei, mas sinto que ele tem muitas questões ainda para resolver, mas não quer seguir a luz. Não penso mais nele e espero que ele fique bem. Se tem uma coisa que você pode levar para sua vida ou pós-morte, siga a luz. Você morrer e perceber, opa, morri, siga a luz. Só vai, lembra disso. Quando você morrer, lembra do vídeo que você assistiu no Regra 9. Fala assim, caraca, aquele vídeo, hein? Devo seguir a luz. E segue, tá bom? Beijo, tudo de bom, Deus te abençoe. Meu avô faleceu em casa. Minha avó conta que um pouco antes de falecer, ele começou a gritar do quarto que seu amigo estava ali batendo. Detalhe, esse amigo tinha falecido há 10 anos e várias marcas de socos e mordidas apareceram no meu avô. Tá bom então, que maneira de ser recebido, né? Vem logo, brother. A pergunta é, era amigo mesmo? Antes de morrer, né, é bom a gente fazer uma lista de quem foi antes, quem foi primeiro. E divide a folha no meio, amigos, inimigos e parentes. Parente pode ser inimigo também, né? Só porque parente não... fica de olho, hein, galera? Em 2022, meu filho operou das 2 pernas. Um dia antes da cirurgia, eu não conseguia dormir. Já era madrugada, aquele silêncio, quando ouvi um gato miando. Ele veio até a porta do quarto. Tinha mais 2 pacientes no mesmo quarto. E parou. Eu amo gatos, mas me deu um sentimento ruim. Enfim, logo ele saiu, mas os miados continuavam e eram tristes, sei lá, kkkk. Fui beber água, vi ele entrando no quarto ao lado, depois voltei para ficar com meu filho e logo a correria começou. Uma senhora teve uma parada e não resistiu. Depois, ouvi os comentários das enfermeiras falando que o gato tinha vindo buscar mais um
Fiquei cagada de medo, kkkkkk. Não sei se é verdade, mas não esqueço. Nos outros dias, ele não apareceu mais lá. Não vi a hora de ir pra casa logo. E mais uma vez o pobre do gato. Agora eu fiquei preocupada real com o gato. Alguém sabe se o gato tá em segurança? Porque tem sempre um maluco que vai matar o gato. Não sei, talvez porque o gato é muito sensitivo. Sabe quando você tá muito mal, o gato vem e você acha que ele vem te confortar? De uma certa forma, sim. Mas o gato, ele é atraído por energias negativas. Ele filtra, aliás. Então ele vê que você tá mal. Ele vai lá, suga energia negativa e você fica bom logo logo. No caso não dessa senhora, né? Sou enfermeiro há quase 20 anos, sempre trabalhei em terapia intensiva, CTI, e esse caso foi real e aconteceu comigo. Como disse, sou enfermeiro, já trabalhei em vários hospitais, e esse caso em específico aconteceu comigo no primeiro hospital que trabalhei. Isso aconteceu logo quando comecei a me entregar à espiritualidade. Sou candomblessista e foi algo que me marcou quando entrei para a religião. Sempre fui audiovidente e sensitivo, não sou de ver espíritos, mas o sinto e de uns tempos para cá comecei a ouvi-los também. Um dia, deu entrada no CTI que trabalhava um jovem de 33 anos acometido por um grande AVC hemorrágico. Um vaso sanguíneo no cérebro dele rompeu, levando a um grande sangramento, um caso muito grave. Como de praxe, em casos como este, o paciente precisou ser levado para o centro cirúrgico, a fim de drenar o sangramento. Foram horas de cirurgia e ele acabou retornando no setor por volta das 3h30 da madrugada. Até então, o plantão fluía bem, sem maiores preocupações. Porém, quando este paciente chegou, tudo mudou. Quando vi ele entubado, respirando por aparelhos, sedado, em uso de medicações específicas para manter os níveis pressóricos estáveis, senti que ele não retornou do centro cirúrgico sozinho. De imediato, senti uma presença muito forte perto dele e me mantive na defensiva. Energeticamente falando, minha equipe também sentiu o ar do ambiente mudar, mas não sabiam o que era. Tivemos muito trabalho para estabilizá-lo e quando conseguimos, a tal presença começou a andar pelo setor. Sabe quando fechamos os olhos numa brincadeira de cabra cega e sentimos as pessoas ao nosso redor? Era essa sensação que eu senti, porém eu estava de olhos bem abertos. Pude sentir um ser não pertencente a esse mundo, andando do leito dele, passando em cada um dos leitos do setor. O espanto maior foi quando ouvi o ser falando. Eu estou com fome e vou levar um, mas não esse, porque esse a família clamou muito a Deus pela alma dele. Levarei outro no lugar. Desse momento em diante, alguns pacientes que estavam completamente fora de perigo começaram a apresentar anomalias, dificuldades de respirar, desorientação, queda de pressão arterial, mas nossa equipe, juntamente com o médico do plantão, trabalhou muito para recuperá-los, e isso se seguiu até às 6h40 da manhã. Foi aí que o ser que eu sentia disse: Vou levar este. E então, um paciente que estava do outro lado do setor apresentou uma parada cardíaca. Foi aquela correria, medicações, massagens cardíacas, choques, nada resolvia. O médico, muito amigo meu, percebeu que eu estava estranho e me perguntou o porquê de eu estar daquele jeito. Foi quando eu disse para ele que não importaria o que fizéssemos naquele paciente, não o traríamos de volta, porque a alma dele já havia sido ceifada. E somente após aquela morte o setor voltou a se acalmar. Essa foi uma das muitas experiências que tive com esses seres que são chamados de ceifadores. E foi real porque aconteceu comigo. Tá bom, então. Eu já tô meio arrependida. Eu morava na casa da minha avó materna, junto com várias tias e primos. Minha mãe não era muito presente, vivia saindo. E na minha memória, basicamente, fui criado por tias. Certa noite, estavam todos na sala assistindo TV. Era uma sala pequena, anexa na cozinha, e havia 2 portas que levavam a quartos, ambos na mesma parede em que ficava a televisão. Se eu não me engano, estávamos com as luzes apagadas, e foi quando avistei uma pessoa, que eu identifiquei como minha mãe, indo da porta da cozinha e entrando em um dos quartos. Então eu falei algo como: minha mãe chegou, e todos na sala se entreolharam, perguntaram o que eu estava falando. Aí eu expliquei o que havia visto. Minha mãe entrando pela porta que ficava na cozinha e indo em direção ao quarto. Uma tia foi até o quarto e disse que não tinha ninguém lá. Foi até o banheiro ver se tinha alguém e nada. Um dos meus primos entrou em casa pela porta da cozinha e foi questionado se ele que havia entrado há pouco na casa. Ele negou. Ao final disso, todos ficaram em silêncio, sem entender nada, principalmente eu. Hoje me pergunto se vi isso por estar com saudades da minha mãe, ou se eu estava com sono, ou se vi algo sobrenatural. Não descarto a última alternativa. Mas a sua mãe tá viva.
né? Então deve ter sido uma doppelganger. Eu vi uma vez uma história de uma doppelganger de uma professora. A professora, ela ia todo dia dar aula, e aí tinha uma entidade doppelganger que ia com a mesma roupa e fazia os mesmos trejeitos dela do lado de fora. Os alunos viam pela janela, viam a professora e viam a doppelganger dela do lado de fora, imitando a professora. Todo mundo achava que era uma irmã gêmea, achava que era... O que será que está acontecendo? E aí era realmente uma entidade. Se tiver curiosidade, procura aí, doppelganger da professora. Deve ter vídeo no YouTube falando, contando essa história. É melhor que eu, então... Vai lá. 11 anos atrás, minha tia e minha mãe, irmãs, morreram com um mês de diferença. E elas eram muito ligadas. Nossa rotina em casa estava um inferno de ir pro hospital o dia todo para cuidar da minha mãe e dormir em casa. Mas muita gente deixava recados na secretária e sempre que chegávamos, ouvíamos para depois apagar. Minha mãe estava muito doente e não foi ao velório da irmã. Mas acho que isso foi um dos pregos no caixão dela. Quando ela morreu, nós voltamos para casa para tomar banho e voltar pro velório. E tinha uma mensagem na secretária. Botamos pra tocar. Era a voz da minha tia perguntando pela minha mãe. As duas tinham um apelido nada a ver que usavam entre elas. A ligação era a voz da minha tia chamando por esse apelido. Eu não acredito em fantasmas e nunca tive experiência nenhuma além dessa, mas foi sinistro. E tão real, a tua tia morreu primeiro e depois chamou tua mãe. Chamou na secretária, que moderna. Chamou, vem logo. Reservei uma cadeira pra você. Menina, que babado. Imagina no WhatsApp. Mandar figurinha, né? Que horror, desculpa. Nada a ver, ninguém falou nada aqui não. Eu sou médium, então tenho uma predisposição para sentir outras energias e ver presenças também. Ano passado, minha mãe internou no hospital, pois ela fazia tratamento para CA, mas já estava em estágio 4, então os cuidados eram só paliativos. Me lembro nitidamente que no dia que ela internou, estávamos no quarto com a porta aberta, de frente para o corredor que dava acesso à sala da enfermaria. Na porta apareceu um gato preto com os olhos amarelos, clarinho. Ele parecia ser bem dócil. Ele sentou na porta e ficou abanando a cauda. Aí eu fui atrás dele para fazer carinho, até que ele fugiu para o lado da enfermaria e desapareceu no ar. Alguns dias depois, minha mãe faleceu e desde então, quando alguém da minha família vai morrer, eu vejo esse gatinho. Creio que ele só me ajude nos presságios e está cumprindo a missão dele. Não machuquem gatinhos, eles não fazem mal pra ninguém. Bom, eu ia dizer isso, ainda bem que você botou um parêntese aí legal aí. Mesmo porque não vai adiantar nada, né? Tu vai matar o gato e aí? Vai morrer também, porque o gato tá lá só pra dar o recado. Eu fiquei internado em março do ano passado e na UTI onde eu estava internado tinha 3 idosos. Um deles estava mobilizado, pois ele queria sair andando pelo hospital e a única maneira dele parar era amarrando ele na maca. Uma bela tarde, a enfermeira me acordou pro banho e o senhorzinho estava reclamando que uma menina passou o dia todo mordendo ele. Eu vi ele mostrando as marcas para as técnicas de enfermagem que faziam o sinal da cruz e dizia que ele estava delirando da medicação. Me colocaram para dormir e 3 dias depois, quando acordei, ele tinha falecido. Aí perguntei às técnicas de enfermagem sobre a história e eles falaram que estavam também com medo daquela história do senhorzinho e me mostraram no celular delas as fotos das marcas dos dentes. Não eram dentes dele, porque na UTI tiram as próteses dentárias. Foi a história mais louca e macabra que presenciei em 36 anos de vida. Por favor, não façam mal a crianças, tá? Assim como gatos. As crianças não têm como. Eu tenho uma cliente que faz tanatopraxia. Que isso, gente? Peraí, como é que é? Tana. Ainda bem que o Google completa pra nós, né? Técnica que consiste em preparar o corpo de uma pessoa falecida para o velório, funeral ou cerimônia fúnebre. Então, toda vez que ela vem falar comigo, é quase um interrogatório, porque eu pergunto tudo. E esta sempre comenta com carinho e respeito das diferentes formas que os corpos chegam até ela. E certa vez, chegou uma pessoa que foi vítima de afogamento. O corpo estava rígido e assim precisaria preparar o corpo para o velório. Nisso, ela conversou com o defunto, deu um abraço e pediu a sua ajuda, pois sua família o aguardava para um momento difícil, mas era chegada a hora. Que ele fosse para a luz, a dor era imensa, mas Deus o teria em bom lugar agora. Na mesma hora, o corpo que antes era inflexível se soltou, o braço, as pernas, e ela sempre comenta que acontece coisas desse tipo. Ai, gente, até os pelos do joelho estão arrepiados. Sou só eu? Não. Última história, então? Eu tinha 19 anos quando fui na casa da minha amiga e tive um porre de vodka. Em um momento de acordar, eu vi um cara. Anos depois, contando este detalhe pra minha amiga, ela disse que não tinha ninguém além de nós dois na sala. Em resumo, viu o avô dela que tinha falecido anos antes. Às vezes não era nem fantasma, amigas. Às vezes era só a vodka.
E essas foram as histórias de terror. Espero que todos consigam dormir essa noite. São 9 horas agora. 9 da noite. Tá bom, né? Tá um horário legal pra eu tomar um porre de pode que esquecer que esse vídeo existiu. Não esquece de deixar aqui nos comentários qual foi a pior história pra você.